Abre a tua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 22. Livro de Salmos, no capítulo 22. Vai tentar ser breve. Eu vou começar com uma pergunta. Aliás, com duas perguntas. Sobre o WhatsApp, para a gente poder entender isso daqui. Ou três. Já demorou a responder alguém no WhatsApp? Não precisa responder com a boca não, mas aí no teu coração você vai respondendo as perguntas que eu estou fazendo. Já demorou a responder alguém no WhatsApp? A pessoa mandou a mensagem e você visualizou e não respondeu, demorou a responder. Já fez isso? Alguém já fez isso? A outra pergunta é: você consegue lembrar por que você fez isso? Por que você fez? Agora, a outra pergunta: como que você se sente quando você envia a mensagem, a pessoa visualiza e não te responde? Como é que você se sente? Como é que você fica? Qual é a sensação? É chato, é ruim, não. Quando você manda uma mensagem, você vê que a pessoa visualizou e não respondeu, pensa, uma coisa ruim, é ruim demais. Por aí você imagina, né, a sensação que a gente tem quando a gente envia uma mensagem, quando a gente faz uma pergunta, ou sei lá, envia uma mensagem e a pessoa não responde. Por aí a sensação, ela é tão frustrante que por aí você imagina o que é uma das piores sensações na vida, e poucas são tão ruins quanto o silêncio de Deus. Quando você fala com Ele e Ele não responde, quando você clama, quando você invoca e Ele não responde, e quando Ele diz não, porque aparece pela Bíblia, aparece na pregação, aparece através de alguém, e aí claramente vem a resposta não. Olha, você pode até chorar, ficar triste, Deus, eu queria tanto, mas amém, o Senhor sabe o que é melhor para mim. Então você se conforma e procura seguir ali o caminho que você sabe que Ele coloca diante de você, né? O não. O sim, maravilhoso, muito bom. E quando não vem nem sim, nem não, nem nada, ruim. Você está falando com Deus e não aparece nada. Nem você quer uma resposta. Se você faz, se você vai, se você aceita, se você quer uma resposta e você vai até Deus em oração, em clamor, em busca dessa resposta, se sim, se não, se você vai, se você faz, se você aceita, e aí não vem através da palavra, não vem através da oração, né? A resposta do teu coração não vem através de ninguém, não vem através da leitura da Bíblia. E aí como é que você fica? Que impasse. E quando a sensação é como se Ele estivesse longe de você, você está falando. Agora recentemente alguém falou isso para mim, disse que e eu sei que é ruim. Olha, eu não consigo nem imaginar sentir isso de novo, falar com Deus e sentir como se Ele estivesse longe, porque isso aconteceu uma vez e foi questão de alguns segundos. Eu tive um desespero dentro de mim e eu comecei a me humilhar e aquela vontade de chorar foi horrível, horrível. Quando você fala com Deus e a sensação de que Ele está longe, ou Ele não fala nada, e quando demora para vir a resposta, você quer uma resposta se você faz, se você aceita, se você vai, você está clamando já há uma semana, há 2 semanas, e a resposta não vem, você não sabe o que faz, você não sabe se vai, se não vai, se aceita, se não aceita, não sabe o que faz.
E Davi, ele experimentou isso. A gente pega em dois salmos. Um a gente estudou recentemente, que eu vou só dar uma referência, que foi o Salmo 13, que ele pergunta: até quando, Senhor, te esqueceste de mim? Para sempre? Aquela sensação de estar esquecido de Deus. E no 22, versículo 1 diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Olha a sensação de Davi. E essa sensação aqui foi a pior que o próprio Jesus também experimentou. A sensação de como se Deus estivesse se afastado, dado as costas, estivesse longe dele. E Davi diz assim: por que me desamparaste? E ele fala: eu clamo de dia, eu clamo de noite. Essa é uma sensação muito ruim. Se você envia uma mensagem no WhatsApp, a pessoa visualizou e não respondeu, isso te causa várias sensações de frustração, de raiva, de ira, de vontade de desprezo, de tanta coisa, de excluir a pessoa ali dos contatos. Dá vontade de tanta coisa, irmão. Dá vontade de mandar um áudio, dá vontade de você, se causa tantos sentimentos ruins. Imagine você querendo algo, principalmente se esse algo é urgente, e você vai até Deus e você não obtém resposta nenhuma. É uma sensação muito ruim. Outra pessoa que experimentou essa sensação foi Jó. Depois que Deus ele dá testemunho de Jó, depois que Deus ele dá testemunho de Jó para Satanás, aí Satanás toca na vida de Jó por permissão, porque é como eu falo, já não tem mais esse poder de estar metendo a mão na hora que ele bem entende, mas por permissão de Deus, ele toca na vida de Jó, ele tira tudo de Jó, e do nada, Jó ele vai da alegria ao luto, da paz a conflitos, a guerras físicas e espirituais, emocionais. Ele vai da prosperidade à miséria, da saúde às chagas, da planta do pé até o alto da cabeça. E cadê Deus? Cadê a resposta? O que está acontecendo? Por quê? E interessante que Jó, rapidinho vai comigo no 23, Jó capítulo 23. A gente entrega a vida na mão de Deus, faz oração, faz devocional, lê a Bíblia, a gente busca, frequentamos regularmente os cultos. Com que intenção? Se não é de ter intimidade com Deus, se não é de ser direcionado por Deus, de desfrutar da comunhão com Deus e receber dele as instruções a respeito de tudo na nossa vida, né? Afinal de contas, é isso que a palavra de Deus diz. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então a gente quer a resposta de Deus, a gente faz nossos projetos, mas a gente quer a resposta de Deus, a gente quer isso. E procura ter uma vida com Deus exatamente para obter respostas sobre tudo aquilo que a gente quer, sobre caminhos, sobre negócios, sobre alianças, sobre tudo. E se Deus não responde, é uma sensação muito ruim. Foi a pior sensação que o próprio Jesus ele sentiu. Davi, falando pelo Espírito Santo, ele profetiza exatamente aquilo que Jesus iria passar: o silêncio de Deus.
como se houvesse um afastamento de Deus. E Jó, ele estava muito bem e era um homem de Deus, o próprio Deus declara isso, mas de repente o tempo virou para Jó. O tempo virou e ele foi da exaltação ao rebaixamento, à humilhação e às piores situações, aos sofrimentos mais extremos que o ser humano pode enfrentar, pode passar, a ponto de, como eu disse, da alegria ao luto, e não foi o luto de uma pessoa não, e tudo de ruim que poderia acontecer, aconteceu de repente na vida de Jó. Foi muito de repente, o tempo virou e ele não tem uma resposta. E é o que ele diz no 23, versículo 1, ele diz assim: respondeu porém Jó, ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Olha só, irmãos, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos. Deixa eu pegar mais um. Saberia as palavras que ele me respondesse e entenderia o que me dissesse. Por que está com ele? Olha só, se eu ainda hoje, se agora eu soubesse aonde ir para me encontrar, ficar cara a cara com Deus, eu ia perguntar para ele, eu ia expor todas as minhas queixas e eu ia saber a resposta dele. É muito ruim. Olha tudo que aconteceu na vida de Jó. Olha tudo que aconteceu na vida de Jó, e ele não teve resposta, e ele experimentou o silêncio de Deus. Porque quando você está passando, alguns aqui entendem o que eu vou falar agora, quando você está passando por uma situação muito ruim, sabe, conflitos interiores, guerras espirituais, aflições, tribulações, adversidade, quando você está passando por essas coisas, e você vem na casa de Deus, e Deus ele fala contigo, é diferente, você volta para casa, as coisas fora não mudaram, mas pelo menos Deus falou contigo, pelo menos Ele te reanimou, pelo menos você foi exortado, pelo menos Ele deu um consolo no teu coração. Mas se você vem, Deus não fala pela palavra, você lê a Bíblia, Deus não fala, você vai orar, você não sente absolutamente nada, e para onde você se vira não tem uma resposta. Pior que o ser humano pode enfrentar. Não foi só esses aqui não foi só esses. Abacuque também, ele interroga, vamos lá rapidinho, Abacuque capítulo 1, e ele interroga Deus. Perto de Mateus. Diz assim, olha, a gente poder entender também, né? Versículo 1. Só você voltar de Mateus que é mais fácil para você. Versículo 1. Sentença revelada. Isso aqui é importante para a gente poder entender. Revelada ao profeta Abacuque. Ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, contendas e o litígio suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Então Abacuque também, ele
quanto tempo, eu não sei, não tem especificando aqui quanto tempo Jó experimentou o silêncio de Deus. Quanto tempo Davi ele experimentou o silêncio de Deus? Quanto tempo Abacuque experimentou o silêncio de Deus? Mas nós temos outros exemplos que eu vou te mostrar, que a gente tem um tempo determinado que eles experimentaram o silêncio de Deus. Fácil? Não foi. Não sei quanto tempo Abacuque, mas eles assim, eu clamo, ele estava clamando e não vinha resposta. Aqui a gente já tem uma resposta para as vezes que você visualizou a mensagem de alguém e você não respondeu. Você sabe por quê? Que aconteceu algumas vezes, eu duvido muito que não tenha acontecido com algum de vocês, de alguém enviar uma mensagem para você visualizar e você não responder de imediato. Sabe por quê? Porque de pronto você não tinha aquela resposta. Sim ou não? Levanta a mão. Ou porque de pronto aquela pessoa ela não ia entender a resposta. Olha só, porque de pronto Abacuque ele não ia entender, ele não estava pronto para receber aquela resposta. Eu não sei quanto tempo ele experimentou o silêncio de Deus, mas ele experimentou. Então, no momento em que ele estava pronto, ele recebeu uma resposta e a resposta não foi agradável. Ele ficou chocado com a resposta, porque tudo aquilo que ele estava vendo, todo o pecado que se alastrou, a violência, tudo aquilo que ele fala aqui, ele estava esperando Deus dizer que iria arrumar as coisas, ou que Deus iria talvez até repreender ou castigar. Mas a resposta de Abacuque, a que ele recebeu, foi algo que ele não queria ouvir. Demorou, mas a resposta veio. Deus ele falou, sabe aquele povo que é conhecido em toda parte como o povo mais violento que tem, como o povo mais sanguinário, aquele povo impiedoso? Você sabe quais são? Pois é, eu vou usar esse povo para castigar o meu povo. Aí ele ficou atordoado. Mas como, Senhor? O Senhor vai usar o ímpio para castigar o teu povo? Sim, Abacuque não estava pronto. Ficou chocado com a resposta. Então, às vezes, a gente não responde porque a pessoa não está pronta para receber a resposta. Olha só, irmãos. Às vezes, Deus ele faz silêncio porque nós não estamos prontos para receber a resposta. E depois que Deus ele falou isso, ele não entendeu. E ele também não queria nem ter ouvido aquilo. Mas aí Deus fala, eu vou usar o ímpio, os impiedosos, para castigar o meu povo. E depois eu vou castigar os impiedosos. Então, como homem de Deus, depois ele louva, né, a justiça de Deus. Mas outros que a gente tem o tempo exato de que eles experimentaram o silêncio de Deus, foi Abraão, que foram 13 anos de silêncio. No caso de Abraão, foi um erro, né? Foi o fato de ele e Sara querer provocar um milagre com as suas próprias mãos, com o seu próprio entendimento. 13 anos de silêncio. E que a gente vai poder entender melhor ainda Moisés. Gente do céu, eu acho que a história de Moisés fica melhor para a gente poder entender o silêncio de Deus, para poder chegar exatamente aonde eu quero. Que vida, né? Que vida de Moisés, irmãos. Porque queria dar uma mensagem rápida, mas acho que vale a pena eu contar isso aqui rapidinho. Naquela época, o povo hebreu, as mulheres hebreias, elas sonhavam em ter um filho homem. E quando era um filho homem, eram 7 dias de purificação. Se era uma filha mulher, era 30 dias de purificação. Se era filho homem, a mulher era louvada. E o homem também, os pais eram louvados. Os pais, recebiam louvores, elogios de todos. Porém, se era filha mulher, havia um certo desprezo. E a própria mulher gostaria de dar um filho homem para o seu marido.
mulher, quando ela engravidava, ela já ficava... Estou falando de uma cultura patriarcal, estou falando de uma cultura machista, tá? Entenda, eu estou trazendo para a gente uma cultura machista, tá? De tempos e tempos atrás, que não tem nada a ver com o dia de hoje, mas para você poder entender. Então toda mulher sonhava em gerar um filho, e gerar um filho homem. Quando engravidava, já era aquela expectativa. Então, na hora que tinha aquele filho, e o filho chorava e era homem, que alegria, irmãos, a casa se enchia de alegria. Agora pense que no caso de Moisés, a casa se encheu de tristeza. Ao invés de se encher de alegria, a casa se encheu de tristeza, porque Moisés é um filho homem, porém condenado à morte assim que ele nasce, porque o faraó daquela época não podia ter filhos homens, a mulher deixava viver os filhos homens, eles eram assassinados pela parteira. Então, na hora que fica sabendo que é um homem, em vez da alegria de costume, tristeza total. E aí, como é que faz? As parteiras, Deus tocou no coração das parteiras, elas não mataram o menino, mas Moisés é aquele menino que podia dizer, que nem uma pessoa estava falando para mim, eu nunca fui feliz, olha só, eu nunca fui feliz. Aí ela foi falando, né, eu fui gerada fora do casamento, o meu pai já era idoso e ele teve um filho fora do casamento, então toda a família do meu pai começou a me rejeitar, e a minha mãe era muito nova, não tinha juízo, me abandonou, foi embora para outro estado, meu pai, e aí ela começou a contar, e assim, teve isso também, teve mais aquilo, e teve amigos, começou a contar um monte de coisa. Moisés era essa pessoa que podia dizer isso, né? Porque desde quando nasceu, ele não pôde nem chorar. Porque chorava, botava um pano na boca dele, porque ninguém podia saber que tinha um menino, uma criança, um recém-nascido naquela casa. Então, tapava a boca daquela criança ali, para aquela criança não chorar. Ele não pôde nem sequer tomar um sol. Quem tem filho pequeno sabe, né? Está recém-nascido, mas para levar para pegar um solzinho que é bom, até para matar, né, os germes, tudo, levar a criança. Não, jamais pegar um sol. Então, já podia dizer assim, desde criança. Mas, para você poder entender, irmãos, o silêncio de Deus. E aí, a mãe teve que fazer aquilo, né, colocar ele no Nilo. Ele fica até 40 anos no palácio. Com 40 anos ele fica com saudade e vai visitar os seus irmãos. Ali ele mata um egípcio e é descoberto e foge, condenado à morte. Ele foge para o deserto. Agora entenda, ele fica 40 anos no deserto sem contato nenhum com Deus, experimentando o silêncio de Deus. Não tem, irmãos, não tem nada, não tem nenhum registro entre Deus e Moisés, não tem. 40 anos no deserto. Forma ali a sua família. Quando ele completa 80 anos, Deus aparece para ele, e agora Deus aparece com uma missão grandiosa. Agora nós vamos entender por que o silêncio de Deus. Tem várias razões, mas as razões principais, olha só, no caso de Jó, a resposta do silêncio de Jó, de Deus na vida de Jó, a ponto de Jó dizer assim: se eu hoje soubesse aonde encontrar ele, eu iria até ele, iria colocar minha queixa. O desespero de Jó, querer entender a vida dele, experimentando o silêncio de Deus. A resposta dele está em Jó 45, versículo 5. Através do silêncio de Deus, tudo que Deus permitiu, todo sofrimento, ele deixou de apenas conhecer a Deus, mas passou, ou seja, de ouvir falar de Deus, mas passou a ter uma intimidade, a conhecer a Deus intimamente. O silêncio serve para isso.
é uma das razões. Serve para isso. A angústia, a aflição, o aperto no coração, o desespero. Aproveita para você buscar mais a Deus, para você se envolver, para você chamar, clamar mais a Deus e experimentar uma intimidade mais profunda com Deus. No caso de Jó, foi isso que ele conseguiu, foi isso que ele conquistou, uma intimidade mais profunda com Deus. No caso de Abacuque, foi porque Deus queria revelar algo para Abacuque que ele não estava pronto para entender naquele momento, que a gente viu a resposta. E no caso de Moisés, Deus esteve em silêncio com Moisés, porque ele estava aguardando Moisés amadurecer. E ele amadureceu, principalmente ao lado de um homem muito sábio, chamado Jetro ou Reuel, que é os dois nomes que ele tinha. Amadureceu, porque Deus tinha algo grande para fazer na vida de Moisés, através da vida de Moisés. E esse é um dos principais motivos pelo qual a pessoa experimenta o silêncio de Deus. Quando você experimenta o silêncio de Deus, no caso de Jesus, experimentou o silêncio de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Deus estava fazendo uma obra grandiosa por intermédio de Jesus. E no caso de Moisés, quando você experimenta o silêncio de Deus, é porque Deus está deixando você amadurecer, está deixando você ganhar mais uma estrutura. No caso de Moisés, ele estava lá de uma pessoa sábia, ele estava amadurecendo. Agora, com 80 anos, ele era um homem maduro para fazer uma obra grandiosa. Não se desespere. Quando Deus estiver em silêncio, Ele não falar com você, você estiver clamando, estiver dizendo assim: o meu coração faz planos, a resposta certa vem do Senhor, cadê a resposta? Você pode ter certeza de uma coisa: é porque Deus está te preparando para fazer algo grande na tua vida, ou através da tua vida. Algo grande na tua vida e através da tua vida. Quando você experimenta o silêncio de Deus, nem por isso significa que Deus ele abandonou. Muito pelo contrário, irmãos, Ele está perto. Quando a gente pensa que a gente está abandonado, que Ele está longe, Ele está perto. Ele está perto. Ele está só esperando a pessoa estar pronta, madura, para que Ele possa entregar a missão que Ele tem para a pessoa. Foi no caso de Moisés, 40 anos aparentemente esquecido pelo deserto, aparentemente abandonado, esquecido, mas não foi. Deus tinha uma obra grande através de Moisés. Ele passou por muito sofrimento, muito, desde que ele nasceu, por muito sofrimento ele passou, mas o que Deus ele tinha, o ministério que Deus ele tinha na vida de Moisés era um ministério grandioso. E mesmo se você não ouvir nada, não tiver nenhuma resposta de Deus, você pode ter certeza que Ele está perto. Ele está só esperando o momento certo, o momento de você estar maduro para receber a resposta dele. Amém, Jesus? Amém. Se coloque de pé.